Podcast Santo Anjo, levando conhecimento até você. Bem-vindos ao primeiro programa do Podcast Santo Anjo. Eu sou a Aline Brandalize e o nosso tema de hoje é a queda do Muro de Berlim, que completa 30 anos, e a construção de muros simbólicos na nossa sociedade. E para falar sobre isso, nós contamos com a presença de 3 professores Santo Anjo. Larissa Tavares, assessora pedagógica e professora de literatura. Obrigada pela presença, Larissa. Obrigada pelo convite, Aline. É um prazer estar aqui para discutir isso com essas cabeças maravilhosas do colégio. Agradecemos também a presença do professor de filosofia, Thiago Silva. Tudo certo, professor? Tudo ótimo, tranquilo. Então é um prazer estar aqui com vocês. Mais essa iniciativa aí, né? Nosso primeiro podcast. E para completar esse debate, estamos aqui com a professora de Sociologia, Roseli Angeloni. Bem-vinda, Roseli. Obrigada, eu sou, como você disse, professora de Sociologia, e não é só um prazer estar aqui, mas uma honra fazer parte desse primeiro piloto. Há 30 anos, um marco histórico ruía. O Muro de Berlim veio ao chão pelas mãos de uma população jovem e cansada de viver em um mundo dividido. Esse foi um muro que mudou a história mundial, certo, professores? Certo. Bom, o Muro de Berlim completa 30 anos da sua queda, mas, na verdade, a primeira coisa que nós temos que pensar é no valor simbólico que o muro representa. A queda do muro representa não só na Alemanha, mas no mundo todo. Ali se rompe uma guerra fria, uma guerra ideológica entre capitalismo e socialismo, principalmente porque marca o fim dali 3 anos da União Soviética, que vai terminar em 91. Então, o Muro de Berlim, ele tem não só uma história, mas um simbolismo muito grande. Mesmo agora, no século XXI, mesmo em 2019, a queda do Muro de Berlim representa simbolicamente o fim de uma Guerra Fria, mas ao mesmo tempo o início de certos nacionalismos que formam novos muros, novas fronteiras a partir dos territórios. Ou seja, nós nos vemos muito mais fechados a esses muros, não só de concreto, mas nossos mesmos, íntimos. Por quê? Muitas vezes pela segurança, muitas vezes é resultado e reflexo da xenofobia, por exemplo, porque quanto mais você constrói muros nesses territórios, mais você impede as migrações. É essa a função, principalmente agora do século XXI. Como exemplo, agora a gente tem o Muro do México, que é uma tentativa de tentar erguer do governo Trump. A Hungria se fechou completamente para qualquer tipo de imigrante. Quer dizer, estamos cada vez mais cercados, eu diria cercados em nós mesmos. E é muito curioso como a arquitetura dá um elemento tão básico, que seria um muro, que é utilizado há tanto tempo, para uma questão simbólica e ideológica tão forte. Porque se a gente for parar para pensar, a construção do muro numa arquitetura básica é proteção, mas não é isso que está posto quando a gente tem muros como o Muro de Berlim. A ideia não é proteger, a ideia é separar duas formas de ver o mundo, duas comunidades, e o quanto a queda é uma forma simbólica de mostrar que não dá para dividir assim. E o papel do jovem e da coletividade é incrível. Se a gente for parar para pensar na queda do Muro de Berlim, de fato, quando aquilo aconteceu em 1989, uma população muito grande que estava insatisfeita, mas quando se tentava passar por esses muros, tinha a zona da morte, que deixava muito claro que ali não era para ninguém passar. Só que se todo mundo passasse junto, não ia ter como barrar, que foi o que aconteceu na queda do muro. E isso mostra a força que o coletivo tem diante dessas situações, assim, essa força do povo, uma galera jovem, uma galera que estava descontente, que queria
outras possibilidades que aquele muro já não dava conta. Não foi um acordo, não foi alguém que chegou e falou assim, não, a partir de agora a gente baixa um decreto e a gente vai retirar o muro de maneira organizada. Não, por mais que não funcionasse efetivamente, mas tinha gente com picareta, tinha gente com pedra, com tijolo batendo no muro, porque a população queria derrubar. Não veio de cima para baixo, não foi um acordo, foi isso já não dá mais, isso já não estrutura mais. Quando a gente fala sobre o fim da União Soviética, a gente não fala de quase de 91, a gente fala a queda do Muro de Berlim, porque o ato simbólico que marcou todo esse declínio é muito forte, né? Essa ruptura de mundo. Eu vou até aproveitar, justamente porque a professora Larissa é professora de literatura, quando ela disse que as pessoas se juntaram, se uniram, foram até o muro e derrubaram o muro, né? Cada um com o que tinha na mão. E o simbolismo da atitude aqui é o que mais ficou presente. Então, quer dizer, falaram que iam realmente abrir em breve a passagem das duas Alemanhas. E, no entanto, as pessoas correram na mesma hora, viram a notícia, isso eram 11 horas da noite do dia 9 de novembro de 1989. Correram, foram pro muro e aí não tinha mais jeito. Aí no dia seguinte, sim, foi até o Pedro Bial que transmitiu e tudo mais. Então, olha onde entra a literatura, né? Como uma frase mal construída gera... a língua enquanto instrumento de poder, né? Exatamente. Exato. Essa questão ideológica, ela é muito forte. É tão forte para construir o muro, quanto também para derrubá-lo. É muito importante a gente compreender como o ser humano é capaz de se mobilizar quando ele vence determinadas ideologias que tendem a fazê-lo se rebaixar, né, em sua existência. Então, por exemplo, a questão da polarização política, a polarização econômica, que serviu de viés para a construção do muro, que serviu de viés para a segregação, que serviu de viés, né, para a separação das pessoas. Chegou um momento em que a própria população alemã falou, olha, não dá mais. Né? Então, a primeira brecha que eles tiveram para acabar com essa estrutura física, eles o fizeram. Claro que, dentro de todo esse contexto histórico, outras pessoas já haviam tentado, né, burlar esse muro, algumas com sucesso, outras nem tanto. Né? A Zona da Morte estava lá justamente para impedir com a maior eficiência possível que o muro fosse, que as pessoas conseguissem passar pelo muro. Mas o que nós temos que compreender disso? Gente, a questão ideológica ela é muito forte. Né? Ela supera toda e qualquer estrutura física. Certo? Tanto para você poder construir um muro e manter ele por cerca de 30 anos, quanto, consequentemente, por você conseguir derrubá-la em questão de 2 dias, o pessoal ali na base da força de vontade mesmo. Né? Claro, né? Nós tivemos um maquinário pesado e tudo mais, mas a questão é como romper essa barreira ideológica. Certo? A população alemã, ela mostrou, nesse ponto, ao receber a notícia, que o foco era, acabou o Muro de Berlim. Acabou, já era, não quero saber se vai acabar daqui 20 minutos, vamos lá e a gente vê o que vai dar. Certo? Porque o viés ideológico, ele é muito forte, ele move a raça humana. Né? E nesse caso foi uma mobilização positiva para derrubar o muro de fato. Mesmo depois da queda, né? Depois da queda no muro, as marcas deixadas por ele, simbolicamente, elas são muito fortes ainda na Alemanha, né? A professora Larissa morou lá por um tempo e ela pôde perceber de perto como ainda existe uma polaridade lá dentro. E o muro, muitas partes do muro ainda estão lá, em pé, em lugares estratégicos. E se você anda por Berlim, por toda a Alemanha, Potsdam e arredores, você é marcado no chão onde estava o Muro de Berlim. E a necessidade de se manter parte do muro em pé é para que a gente possa sempre lembrar que aquilo existiu. Porque a gente sabe que uma nação que não estuda a sua história é fadada a cometer os mesmos erros, né? Como a gente tem vários momentos da história que eles acabam se repetindo, um grande medo que se tem é que a gente volte a construir muros. Mas esses muros, por mais que estejam derrubados, mas eles ainda são perceptíveis. Por exemplo, a gente tem uma marca arquitetônica muito forte do que era a Alemanha Oriental e do que a Alemanha Ocidental. Então, nós temos ainda hoje a Alemanha Oriental tem um tipo de sinaleiro específico, que é o Ampelmann, que a Alemanha Ocidental não tem. A gente tem prédios prédios domiciliares com até 4 andares, em tudo que era a Alemanha Oriental, enquanto a Alemanha Ocidental
Pode ter lá seus prédios à lá Dubai de 20, 30 andares. Então, enquanto você passa pela cidade, você percebe o quanto a cidade ainda é diferente. E, gente, historicamente, 30 anos não é nada. Não é nada. A gente ainda tá lidando. Nós estamos falando, quem que tava lá? A gente acabou de falar. Quem que tava lá no Brasil fazendo a cobertura? Pedro Bial. Pedro Bial não é alguém que a gente fala assim, nossa, lembra do Pedro Bial? É um cara que tá super atuando hoje, é jovem ainda. Então, 30 anos para a história não é nada. Para a história alemã, que já tinha acabado uma guerra, passado por outra guerra, se reconstruindo, Guerra Fria. Então, nós temos feridas que estão muito abertas ainda, estão muito frescas. Não é por medo que nós construímos muro. Mas o Bauman, ele vai falar exatamente isso. A ideia do Bauman é que essa construção individual que nós temos, esse individualismo que está muito presente hoje no século XXI, é justamente por medo. Você mora em edifícios cada vez mais bem protegidos, a casa tem que ser em condomínios fechados. Por quê? Porque você tem medo de assalto, você tem medo... Hoje em dia a gente tem medo até de cair um avião na nossa casa. Isso é comum. E é quando o Bauman fala que ao invés desse medo tomar conta, nós precisamos ter mais solidariedade uns com os outros. E o que não acontece. Então, esse muro, eu como socióloga, diria que é muito mais individualista, eu pensando em mim, do que pensar no próximo. Então, realmente, se houvesse mais solidariedade, com certeza seríamos diferentes. Mas eu adoraria estar fazendo um podcast agora, em 2019, falando como, olha o que aconteceu em 1989, tivemos um muro, ainda bem que essa realidade não existe mais. Eu adoraria. Se fosse um passado, adoraria, não é, né? Exato. E eu vou falar pra vocês, se a gente abrir um plebiscito no mundo todo hoje, quem gostaria de construir algum muro físico pra separar alguma comunidade, teria muita gente votando a favor. Eu assim... Olha, num chute, uns 87% da população mundial gostaria. De murar uma região. Alto. É muito alto. Muito. Num mundo que a gente fala sobre essa questão da tecnologia, como estamos cada vez mais interligados, como estamos cada vez mais próximos, mesmo estando tão distante, em vez de construir pontes, como a gente sempre fala, a gente está querendo construir muros. Então a gente tem uma possibilidade tecnológica, intelectual, a gente viu o que acontecia com a história até aqui. A gente pode olhar para trás e falar, não quero que isso volte a acontecer. Então, vamos construir uma ponte entre a minha comunidade e a sua comunidade. A minha comunidade não precisa mais dominar a sua. A gente pode conviver. E talvez saber conviver seja o grande dilema da estrutura do planeta, assim, humana. E puxando pra nossa realidade aqui, da nossa sociedade, né? Ainda existem muitos muros invisíveis. Parece que a cada nova moda que se cria, a cada novo acontecimento, um novo muro se cria também, né? E a gente percebe isso todos os dias, tanto na internet quanto na convivência pessoal. Quão prejudicial esses muros que a gente está criando são? Pegando a tua deixa da internet e da Larissa, uma das coisas que a gente pode citar é que por mais que a internet, as redes sociais aproximem as pessoas, na realidade ela também afasta. Porque o contato o contato pessoal, essa coisa que a gente está tendo aqui agora no estúdio, não existe na internet. Existe o contato virtual. Você pode até ter o seu amigo do outro lado do mundo em tempo real, mas não existe toque, não existe... Existe que a entonação. Isso é um problema muito sério quando a gente fala de linguística. Porque quando você tem a língua enquanto estrutura de poder e o uso que você faz da língua marca muito estruturas hierárquicas, submissão, empatia, seja lá o que for, a partir do momento que você tem uma comunicação que ela é feita muito mais por texto e sem a expressão corporal, sem o tom de voz, sem o olhar, isso dá margem para um monte de interpretação errada. Quantos problemas de comunicação nós não tivemos porque a mensagem foi escrita em caps lock? Então agora pega isso em grandes proporções. Sim, a nossa sociedade ela cresce, ela evolui muito na questão tecnológica, né? Mas na questão da promoção da reflexão nós ainda somos muito carentes disso. Né? Os filósofos da escola de Frankfurt, principalmente Adorno e Horkheimer, eles deram um termo para isso, eles chamam de razão instrumental. Então a ciência e as duas bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial mostraram justamente isso. Ela deixou de servir o ser humano.
né? Ela passa a servir atualmente apenas o progresso, ela passa a servir apenas o lucro. Dominação. Então, exato, você promove, por exemplo, as redes sociais, que por trás a gente sabe que movem milhões, né? Tem um lucro absurdo, mas a rede social, de fato, ela não está preocupada em realmente passar emoção, em realmente unir as pessoas. Porque unir as pessoas significa você superar essas barreiras ideológicas, mostrar que o diferente é diferente, mas não é ao mesmo tempo assustador. Ou inferior. Muito menos excludente, ou muito menos inferior. Né? As pessoas, as nossas crianças atualmente, com 5, 6 anos de idade, já têm acesso, já dominam essa tecnologia, mas qual que é o problema? É você conduzir a sociedade para o pensar, para o refletir. Né? Deixar de ser autômato, deixar de utilizar a tecnologia de forma fria, calculista, né? E sem uma preocupação humana. Né? Porque por mais que você desenvolva as demais ciências, nós ainda somos humanos. Certo? Então, essa preocupação é fundamental. É interessante que você falou a respeito dessa coisa de bloquear, né? Se você não concorda com a opinião do outro, eu vou lá e bloqueio, meu amigo. Exato, imagine. Quer dizer, o sábio, foi aquilo que eu estava falando ontem, o sábio, na realidade, quando há uma discordância, ele abraça o seu oponente. É só o ignorante que faz o contrário. E as redes sociais servem justamente para isso. Criam essa barreira, esse muro, para afastar aquilo que não me diz opinião, que não é concordante comigo. O próprio algoritmo das redes sociais faz isso. Às vezes, mesmo que você não queira, você é levado a isso, né? A gente precisa buscar outros caminhos para conhecer o diferente, porque às vezes a nossa própria página, nosso próprio perfil exclui, assim, não mostra para você o que é diferente. Esse era o ponto que eu ia até falar, como o professor Thiago colocou, a gente tem um avanço tecnológico, mas a rede social, ela não foi feita para um lugar efetivamente de debate, ela não é feita para um lugar efetivamente de você conhecer o outro ou de você fazer amigos e se expor. Não. É uma forma de distração que tem um objetivo muito claro, e esse objetivo não é alimentar a possibilidade de discussão entre... Não, porque o algoritmo não faz isso, não permite que isso aconteça. Você tem uma estrutura que você pode bloquear, que você restringe, que vem aquilo que a internet entende, a inteligência artificial entende que é aquilo que você mais vai gostar. Então, não é um espaço para isso. Não é feito para isso, não é pensado para isso. Ela te promove a ficar sempre estagnado. Dentro de uma bolha. Certo? Ela aproxima pessoas que pensam, como que têm ideias exatamente iguais a você, dependendo da situação, que se vestem igual a você. Ela encurta a distância, porque traz o mesmo tipo de pessoa, até de países diferentes, mas ao mesmo tempo, ela aumenta ainda mais a distância na questão de você compreender o diferente. Ela não promove reflexão em relação a isso. Então, são raríssimas exceções. Enquanto os países preocupados no século XIX, na unificação da Alemanha e da Itália, que foi a mais tardia, hoje a gente está preocupado o quê? A gente está fragmentando em grupos sociais que me aceitem, mas eu não quero saber de pertencer ou qualquer coisa de ser aceita num outro grupo social. Por quê? Porque aquele grupo não me interessa, porque ele é contrário às minhas opiniões. E acho que o problema tá em ver o contrário como inimigo, sabe? Exatamente. Essa visão daquilo que é diferente automaticamente já ser motivo de você, de alguma forma, se afastar ou excluir. Né? Imagina se nós tivéssemos uma opção hoje, você poder bloquear as pessoas que você não gosta no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? No seu trabalho, na escola, na sala de aula. Bem Black Mirror. Exato. Matrix. Então, como é que não ficaria essa situação, né? Nós pensamos sempre em alternativas de afastar aquilo que é diferente, mas nunca de tentar compreender o outro lado. Né, de ter um aprofundamento sobre, tá, mas por que ele é diferente, até que ponto essa diferença realmente é significativa a ponto de eu não falar com ele, de eu virar as costas, né, essa polarização aí existencial que nós estamos passando atualmente. Tem duas passagens literárias que eu gosto muito, que eu sempre falo com os meus alunos. Tem uma do Padre Antônio Vieira, que no Sermão da 60ª ele diz que falar alto não é argumentar, é falar alto. Então, a partir do momento que você tá com outra pessoa que tem um ponto de vista diferente do seu, nenhum debate, nenhuma discussão tem o objetivo de convencer ou converter o outro.
mas cada um dá o seu ponto de vista e cada um tira suas conclusões, o que não quer dizer que você precisa mudar de opinião. Acho que esse é um erro, né? Porque quando você vai conversar com uma pessoa que pensa diferente de você, normalmente as pessoas já vão tentando te explicar convencer. o porquê você está certo. Eu vou te explicar o meu ponto de opinião, mas porque eu quero que você saiba que eu estou certo. Exato. Na verdade, não deveria ser assim, né? E é curioso que as pessoas... Desculpa, professor. As pessoas, elas pegam o meu ponto positivo daquilo que eu penso e comparam com o ponto negativo do que outra pessoa pensa. Então, a gente não tem uma estrutura argumentativa e equilibrada, mas porque a gente tem muito mais uma necessidade de convencer do que de mostrar pontos de vista e cada um fazer a sua própria síntese. E me vem à cabeça a questão da dialética do próprio Hegel, por exemplo. Né? O Hegel, ele argumenta que para você poder promover a construção de novas ideias, é necessário você ter a contraposição de uma ideia inicial. Então, quando eu vou argumentar com alguém que pensa diferente de mim, eu não posso ir argumentar pensando que eu vou converter o cara à minha ideologia. Né? Eu tenho que argumentar com ele pensando de que nem plenamente a argumentação dele, muito menos plenamente a minha. Do diálogo, da argumentação entre ambos, se constrói uma terceira nova argumentação que vai servir de base para a gente ir aprimorando. Voltaire que falou, né? Não concordo com absolutamente nada do que disseste, mas vou defender até o último dia da minha vida o seu direito de dizê-lo. Exatamente. Então é essa construção de ideias, é a dialética, né? Que lá em Atenas, no século V, final do século V, início do século IV a.C., o Sócrates já promovia, né? Tentava passar para as pessoas a contraposição de ideias e, infelizmente, aí ele não teve um sucesso tão grande porque ele acabou sendo condenado à morte. Justamente por isso. Porque ele era o cara que queria mostrar que as pessoas devem promover um diálogo. Então, é uma questão ainda que nós somos muito carentes. Ou atualmente, né, o Jürgen Habermas, filósofo aí da segunda geração da Escola de Frankfurt, que acredita ainda que a razão instrumental, ela pode ser superada com a razão crítica. E como é que você desenvolve a razão crítica? Através do diálogo, através da conversa. Ele usa uma palavra que para nós é tão simples de escrever, mas que ao mesmo tempo é tão simples de aplicar na nossa existência, que é o consenso, né? O consenso, ele promove a existência entre as partes diferentes, né? O consenso não é você se submeter plenamente ao outro e muito menos o outro a você. É entrar num acordo a ponto dos dois existirem sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de muro. A outra referência literária que eu gosto muito é uma do Brecht, que ele tem um personagem que aparece em várias peças, e esse personagem, numa das peças, encontra um outro amigo que eles não se viam há 10 anos. E esse amigo chega e fala assim: nossa, há 10 anos que eu não te vejo e você não mudou nada. E o texto termina com esse personagem falando: que pena. Então, entender que aquilo que a gente pensa agora não é uma verdade absoluta e que tá tudo bem se você mudar de opinião e tá tudo bem você também não mudar de opinião. O que não pode... E tudo bem se você discordar de mim. Isso, o que não pode é criar um muro porque eu não concordo com o que você fala. Eu tenho que criar uma ponte para que a gente possa poder discordar. Zygmunt Bauman. Eu estou aqui com 3 professores, então eu queria saber de vocês. A educação é um bom caminho para começar a construir pontes ao invés de construir muros? Meu bem, eu diria que é o único. Se não for pela educação, não vai. Entendi. Não tem como ir. Porque quando a gente fala de construir pontes e não de construir muros, eu não tô falando de pegar tijolo e colocar lá. Eu tô falando que a gente precisa se entender enquanto ser humano, enquanto identidade individual e enquanto coletividade. E se não for pela educação, a gente não vai conseguir fazer isso. A gente não vai. Não existe outra forma de desenvolver o senso crítico, de desenvolver empatia, de desenvolver o respeito do outro que não for pela educação. Eu não tô falando da educação só de saber fazer conta ou de saber as características literárias de uma escola. Eu tô falando da educação de verdade, daquela que você entende a aplicação daquilo, que você desenvolve raciocínio, que você entende a questão prática, teórica, aplicada num contexto. Quando você... Promove a reflexão, né? Exato. A educação que promove a reflexão. Olha, para mim, concordo plenamente, é o único caminho, certo? Durante o período da Segunda Guerra Mundial, nós podemos pensar na filósofa Hannah Arendt, que ela, judia, viveu na Alemanha, foi perseguida, conseguiu fugir, né, das garras do nazismo, e ela experimentou 2 formas de governo bem interessantes: a do totalitarismo na Alemanha nazista e a democracia nos Estados Unidos. E ela percebeu o seguinte: como é que a Alemanha chega a tal ponto? A ausência de reflexão da sua população, né? Então, quanto menos reflexivo um povo ele tende, consequentemente, a agir de forma mais autômata.
certo? E aí nós tivemos o Holocausto acontecendo. Meu Deus, gente, você tinha pessoas sendo colocadas em câmaras de gás. Como é que nenhum soldado, como é que não houve uma união para intervir que deixou chegar a esse ponto, certo? Então você tem cientistas brilhantes atuando na Alemanha, né? Pense na pessoa que utilizou, que teve a ideia para poder promover a câmara de gás. Como é que ele consegue? Como é que ele consegue arquitetar? Mas se a gente for chegar até o ponto da própria bomba atômica, a gente pode perceber que existem estudos e experimentos muito maiores e investimentos muito maiores para se criar uma bomba cada vez mais potente do que usar, por exemplo, os elementos nucleares para curar o câncer. Sim, exatamente. Quer dizer, aquilo que era para ser usado para o bem, não, a gente tem investimento para usar para o mal. Exato. Então, aí é que tá. Eu fico pensando na mediocridade do ser humano que defende uma argumentação dessa nesse ponto de que, cara, eu preciso começar uma guerra porque ela vai ser positiva para eu desenvolver a tecnologia. Entende? Gente, é uma coisa assim muito triste se a gente for analisar, né? E aí você tem a diferença da razão instrumental e da razão crítica. Vivendo nos Estados Unidos, a Hannah Arendt vai dizer, olha, você teve o totalitarismo na Alemanha, imposição de ideias, mas num governo democrático a imposição de ideias acontece. Como? Deturpando fatos históricos. Com a deturpação de fatos históricos, você acaba promovendo a justificativa para outras atrocidades. Como é que os Estados Unidos justifica não uma, mas duas bombas atômicas? O Japão, ele possuía ali soldados suficientes para ficar mais 3 anos na guerra. Gente, nós estamos falando de 2 bombas atômicas sendo lançadas em um centro urbano, certo? Então, por que isso é aceito? É a deturpação dos fatos históricos. E como é que você consegue isso? Gente, com ausência de aprofundamento intelectual. É só a educação que vai promover reflexão para as pessoas. Não existe outra tecnologia que possa promover isso. O ser humano ainda não foi longe o suficiente para conseguir criar algum recurso que faça as pessoas refletirem. Eu faço das palavras dos meus colegas as minhas, porque eles falaram tudo o que eu realmente penso. Não existe outro caminho. É o único. Então é isso, gente. Agradeço a presença de vocês. Ficamos por aqui com o primeiro podcast do Colégio Santo Anjo. Agradeço a presença dos professores convidados. Muito obrigado, professor Tiago. Prazer estar aqui. Achei maravilhosa a nossa conversa e espero poder participar mais vezes, né? Muito obrigado. Obrigada, professora Larissa. Eu que agradeço, foi ótima iniciativa, é um prazer discutir com os meus colegas de uma maneira tão gostosa e tão profunda ao mesmo tempo. Obrigada. E muito obrigada, professora Roseli. Obrigado a vocês pela oportunidade, pelos meus colegas estarem aqui. Espero estamos juntos. Então sempre que precisarem. Obrigada, pessoal. Quebrando muros, Quebrando muros. Você ouviu Podcast Santo Anjo, uma produção do Colégio Santo Anjo de Curitiba. Os programas estão disponíveis nos principais canais de streaming e também no site colégiosantoanjo.com.br. Participe! Você pode indicar novos temas e convidados pelo e-mail podcast@colégiosantoanjo.com.br. Até o próximo programa!